E aí, minhas queridas e meus queridos, como é que vocês estão, beleza? Bora aqui continuar com os vídeos de SQL. Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja indo num ritmo legal. Eu tô meio que acelerando um pouco os vídeos, porque mais pra frente eu vou entrar nos conteúdos um pouco diferentes, como por exemplo lógica booleana e afins, que é para você poder fazer seleções um pouco mais complexas, tá? Mas vamos começar a tratar agora sobre funções de agregamento, funções de sumarização, né? Que é uma soma, uma média, um desvio padrão e assim por diante. Ok? Então é o seguinte, antes de eu começar a falar sobre isso, eu vou falar sobre os dados qualitativos e dados quantitativos. Então, quando nós estamos tratando sobre os qualitativos, como já diz o próprio nome, é alguma coisa que te dá uma determinada qualidade, uma determinada característica. Um texto, por exemplo, sei lá, sexo, se é masculino ou se é feminino, se sei lá, se o cabelo da pessoa é castanho ou se é loiro ou se é, sei lá, ruivo, se a pele da pessoa é negra, se a pele da pessoa é branca, se a pele da pessoa é, sei lá, roxa com tons de cinza claro, não sei, alguma coisa do tipo, tá? Agora, quando nós estamos tratando sobre dados quantitativos, são dados, né, são os quantitativos. Certeza que eu já falei disso em algum vídeo meu de estatística, tá? Inclusive eu tenho alguns vídeos de estatística, também tenho vídeos de pré-cálculo e assim por diante. Mais pra frente eu vou continuar fazendo deles, tá? Só dá uma olhadinha no meu canal. Então, quando nós estamos falando sobre os dados quantitativos, são dados que nós podemos fazer operações matemáticas deles. Então, por exemplo, 1 mais 1 que resulta em 2 é um dado quantitativo. A idade de uma determinada pessoa é um dado quantitativo. Quantas pessoas existem em um determinado lugar é um dado quantitativo. Você deixa de entrar no indivíduo, você entra no grupo. Então, quantidade de vendas que você teve num dia, a quantidade de água que você tem numa caixa d'água, tá? E assim por diante. E aí nós estamos tratando sobre os dados quantitativos. Nem todo dado quantitativo, alguns dados quantitativos, dependendo da nossa análise, podem se tornar qualitativos, né? Mas na grande maioria das vezes o contrário não dá. Não dá para você somar mulher com homem, por exemplo. Né? Não dá para você fazer tipo mulher mais homem. Não existe cálculo disso, não é um número, você não consegue trabalhar em cima disso. Tá? Às vezes existem alguns dados qualitativos que podem se tornar quantitativos e assim por diante. Tá? Depende muito da análise. Então, qualitativos, a grande maioria das vezes é alguma coisa em texto, e os quantitativos, a grande maioria das vezes são coisas em números, tá? Na verdade, são em números. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido isso, sobre os dados categóricos e dados numéricos, né? Quantitativo, numérico, qualitativo, categórico. Beleza? Voltando aqui, agora estou falando da aula 3, esse arquivo está lá no GitHub, é só vocês baixarem, no momento da aula ainda não, porque eu ainda não subi, mas enfim. Aqui nós estamos tratando sobre o que, sobre o onde e sobre o como. Quais são os dados que eu irei selecionar, da onde que eles virão e como é que eu faço essa bendita dessa seleção. Só que agora nós vamos entrar num novo tipo de comando. Ó, isso daqui é um comentário também, tá? Um comentário em bloco. Tudo que tiver entre asterisco, barra e barra, asterisco, barra, tudo que tiver ali dentro tá em verdinho, ele não é executado, tá? Para apertar F5 aqui tranquilamente que não acontece nada. Ok? Então, como que eu vou fazer isso? Vamos considerar que eu queira, por exemplo, somar qual que é o comprimento total, né, das sépalas. Qual que é o comprimento total dela? Se eu colocasse uma sépala que eu medi, uma na frente da outra, qual seria o comprimento dela? Eu acho que ali não está em centímetros, eu não sei se ele está em polegadas, enfim, eu vou considerar pelo menos por enquanto que são centímetros, eu tenho que ver lá nos dados dele, vai estar no comentário qual que é o tamanho, beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui select, e eu vou colocar aqui o cpal, underline. Ó, veja que não aparece os
os nomes das colunas da minha bendita tabela. Da minha bendita tabela. Por quê? Porque eu ainda não coloquei o from, eu não coloquei da onde que estão vindo esses determinados dados. Tá? Então por isso que não está aparecendo aqui. É erro? Não, é porque eu não coloquei o from embaixo ou na frente. Ok? Eu estou vendo aqui porque, inclusive, está aqui em cima. Então vou colocar aqui CPAL length, ok? Comprimento from TBL underline iris. Se não estiver aparecendo aqui, dá uma olhada aqui em cima. Pode ser que você não esteja na base de dados certa. Caso você queira, você pode, por exemplo, escrever o nome do caminho inteiro. Aulas SQL 2020.dbo.tbl iris. Também funciona e desse jeito não tem problema de você mudar de base ou não, tá? Eu, por enquanto, vou deixar assim. E é o seguinte, se eu selecionar aqui tudo, como é que eu poderia fazer a soma disso? Eu teria que pegar tudo isso daqui, eu teria que, por exemplo, copiar, jogar num Excel e fazer uma soma. Né? Só que existem funções que nós temos aqui no banco de dados, né? Seja no SQL Server, seja no MySQL e afins, que são funções sumarizatórias, né? Se é que existe essa bendita dessa palavra, são funções que você faz um sumário daquele dado, você agrega ele de uma determinada forma. Então, qual função que eu vou usar aqui? Eu vou usar a função de soma, que é a sum. Veja que eu não vou colocar mais nada, só estou escrevendo select sum, esse daqui é uma função, tá? Tá em vermelhinho, ele é uma função, nem todas as funções elas aparecem em vermelho, só as funções que são diretas do próprio SQL, que já vem junto com o SQL, ok? Vou abrir parênteses, vou passar qual que é o nome da coluna que eu quero que ele some, neste caso, seu pau é triste, não vou somar seu pau, vou somar o CPAL, a fala certa, CPAL, tá? A sépala, pronto, para não ficar essa frase solta. Vou somar o comprimento da sépala, tá bom? Da tabela TBL iris. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as 150 linhas que eu tenho e ele vai somar em um determinado número, tá? E ele vai voltar ao número 876 e alguma coisa, que eu lembro se é centímetros ou se é polegadas, tá bom? Veja que ele está voltando aqui. Nenhum nome da coluna. Quando você está usando uma função na hora que você está selecionando algum dado, né, que você executou essa bendita dessa função, essa coluna não volta com nome. Você tem que obrigatoriamente colocar. Então vou colocar aqui as total comprimento sépala. Ou sépalas, por exemplo. Importante é ter um nome compreensível, um nome ao qual mais para frente você possa utilizar e você entenda exatamente do que você está tratando, tá bom? Só que assim, beleza, espero que vocês tenham compreendido pelo menos essa primeira parte. Só que quando nós estamos tratando sobre agrupamentos, nós podemos separar esses benditos desses determinados agrupamentos. Então vocês lembram que nós temos as três classes, que é a íris virgínica, a íris blibliblé e a íris nhé, que eu também esqueci o bendito do nome delas. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esta função de agrupamento e saber qual que é a soma do comprimento das sépalas de cada uma delas. Então eu vou vir aqui, qual que é o nome da coluna? O nome da coluna é a class. Beleza? Eu coloco aqui vírgula e executo. Que cacete é esse? O que ele está reclamando aqui? Vamos ler o bendito do erro, tá? Leiam o erro. Às vezes você lê o erro, você consegue compreender aonde foi que você errou ou você esqueceu de algum determinado comando. Ó, a coluna tbl-iris.class, que é essa que a gente acabou de colocar, é inválida na lista de seleção porque não está contida em uma função de agregação nem na cláusula groupby. Lembra quando eu expliquei sobre dados qualitativos e dados quantitativos, dados categóricos e dados numéricos, pelo menos neste caso? Toda vez que nós tivermos algum dado categórico, algum dado qualitativo na nossa seleção, ao qual tenha uma função de agrupamento, um sum, um AVG, que é média, um STD, que eu esqueci, que é desvio padrão, e assim por diante, você precisa colocar quais são os dados qualitativos que estarão sendo usados nessa seleção. É obrigatório?
Tem um outro jeitinho, mas é obrigatório. Considere sempre obrigatório, principalmente quando surgir este erro. Então o que você vai colocar? Você vai colocar aqui um comando chamado group by. Eu posso colocar tudo na mesma linha? Pode. Daqui a alguns meses você vai ver que o código está uma bosta, porque você não consegue entender porcaria nenhuma, porque você colocou tudo na mesma linha e daí você não entende nada. Por que eu falo bravo desse jeito? Porque eu já fui imbecil nesse ponto e já fiz isso. Não façam, deixe o código mais humanamente legível possível. Tá? Então eu tenho aqui meu select, eu estou puxando minha classe, eu estou somando ela com as minhas classes, então eu vou ter para cada classe eu vou ter uma soma diferente da tabela íris, agrupado por qual? Agrupado pela coluna, que é agrupado pelo dado, que é qualitativo, o dado categórico aqui da minha seleção, que neste caso é o class. E aí eu executo. Veja que aí volta o total de íris setosa, volta o total de íris versicolor e volta o total de íris virgínica. 250 para um, quase 300 para o outro e 329 para o terceiro. E se eu tivesse mais dados categóricos, obrigatoriamente eu teria que colocar no group by? Sim, teria. Se eu tivesse dados categóricos, existe uma ordem para eu colocar no group by? Não. A ordem no group by não. O como vai ser agrupado não depende. A ordem que você vai colocar no group by, ele não influencia como que vai voltar o resultado do seu select, tá? Importante é você ter todas as colunas ali, importante é você ter todos os seus dados categóricos ali no meio. Ah, e se eu quisesse colocar, por exemplo, uma média, a VG da sépala, sepal, underline length, mesma coluna. As média, comprimento, sépalas. Beleza? Veja que a vírgula não está no final. E se eu executar, o que será que acontece? Veja que ele vai aparecer uma nova coluna e agora vai mostrar qual que é a média delas para cada uma. Então a média da íris setosa é 5, a média de comprimento da versicolor é 5,9 e a média de comprimento dela é 6,58. Ah, se eu quisesse contar, count, sepal length, as quantidades. Por exemplo, eu tenho 50 de cada, que dá 150. E assim sucessivamente, tá? Então eu posso ter N funções de agrupamento. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é quais são os dados categóricos que estarão no meu select. No caso, no select de vocês. Beleza? Caso vocês tenham gostado do vídeo, eu agradeceria muito se vocês se inscrevessem, curtissem o vídeo, divulgassem o vídeo, me deixem milionário fazendo esses vídeos aqui. Beleza, meus amores? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.